Olá, irmãos! Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo também. Meu nome é Miriam Anitta e eu estou aqui para fazer um devocional com os irmãos chamado Pais Intercessores de Seus Filhos. Quem escreveu esse texto foi a irmã Lidiane Machado para o Manancial, que é um devocional diário produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece meditações baseadas na Bíblia, que é a palavra de Deus. Então, irmãos, como foi a irmã Lidiane Machado que escreveu o texto, não fui eu, o que eu vou fazer? Vou ler e contar para os irmãos aquilo que eu entendi, tá bom? Então, vamos orar e pedir que o Senhor nos abençoe. Esse texto está bastante claro, eu creio que nem tem muito para se acrescentar, mas é uma reflexão que nós precisamos ter, é muito importante, tá bom? Vamos lá? Pai, nós te agradecemos pela oportunidade de termos acesso à tua palavra, pela liberdade que temos de poder ouvir a tua palavra, manusear, compartilhar, enfim. Obrigada, Senhor, pela liberdade religiosa que nós temos. Que nós saibamos aproveitar dessa liberdade. Ensina-nos hoje, Senhor, para que nós possamos colocar em prática e sermos cada dia cristãos melhores. É o que te pedimos em teu nome, Jesus. Amém. Bom, então, irmãos, nosso texto está em Jó, capítulo 1, versículos de 1 a 5. E diz assim, ó. Havia um homem chamado Jó, que vivia na terra de Uz. Ele era íntegro e correto, temia Deus e se mantinha afastado do mal. Tinha 7 filhos e 3 filhas. Era dono de 7.000 ovelhas, 13.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentas. Também tinha muitos servos. Na verdade, era o homem mais rico de toda aquela região. Os filhos de Jó se revezavam em preparar banquetes em suas casas e convidavam suas 3 irmãs para celebrar com eles. Quando terminavam esses dias de festa, Jó mandava chamar seus filhos a fim de purificá-los. Levantava-se de manhã bem cedo e oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava, pode ser que meus filhos tenham pecado e amaldiçoado a Deus em seu coração. Essa era a prática habitual de Jó. Amém? Bom, irmãos, então a irmã Lidiane Machado escreveu esse texto chamado Pais Intercessores de Seus Filhos, e ela escolheu a segunda parte aí do versículo 5 para ser o versículo nosso de chave. E diz assim, ó: de madrugada ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, quer dizer, em favor de cada um de seus filhos. E a irmã Lidiane conta que ela cresceu num lar de oração. Então ela se lembra de várias vezes ser acordada durante a madrugada e o pai chamava ela para orar. Tirava ela da cama, vamos orar. Mas na verdade o que mais marcou a vida da irmã Lidiane Machado foi que várias vezes ela acordou e encontrou durante a madrugada a mãe com a mão estendida orando por elas, sobre a cabeça dela e das irmãs. Então a mãe estava ali, ó, intercedendo por cada uma delas. E ela acordava e via aquela cena assim. Então ela conta que esse hábito que a sua mãe tinha de interceder por ela e pelas irmãs foi o que mais marcou ela na vida e foi uma coisa muito preciosa que ela levou quando ela se casou. Ela levou também esse hábito para o lar dela, né? E quando ela diz que olha para o versículo 3, ela fica imaginando Jó, agora aqui no nosso mundo, né? No pleno século 21, um homem super, muito, mega, atarefado, né? Que nem na época ele tinha lá não sei quantas juntas de boi, não sei, tinha um monte de coisa que tomava conta. Então, se ele tivesse no nosso mundo hoje, ele seria uma pessoa com muitas tarefas, multitarefado.
E provavelmente ele seria um empresário de sucesso, né? Tomando conta aí de várias empresas, sei lá, com muita gente trabalhando para ele. E ele imagina que Jó, mesmo diante de tantas coisas que ele teria para fazer no nosso mundo hoje, ele sempre encontraria um tempo para interceder pelos seus filhos. Então Jó certamente dispunha de dinheiro, recurso financeiro para quê? Oferecer uma vida confortável, dar tudo que os filhos queriam de bom e do melhor, um iPhone 13, o melhor computador, enfim, né? Uma vida boa. Mas ele sabia que nada disso teria o mínimo valor se os filhos dele não fossem enriquecidos espiritualmente, né? E isso é uma reflexão que nós temos que ter, né? O que é que nós temos feito em prol dos nossos filhos do ponto de vista espiritual? Sabe, irmão? Se arrependimento matasse, eu estaria estendida. Porque eu nunca fiz com o meu filho um cultinho em casa. Eu ensinava a ele as histórias da Bíblia, a gente decorava versículos juntos. Mas eu confesso que eu nunca levei tão a sério a palavra de Deus como eu levo hoje, sabe? E eu me arrependo demais disso. Porque assim, eu não ensinei o meu filho as práticas, né? Daqueles que realmente buscam o Senhor, querem se santificar, querem adorá-lo como ele merece ser adorado, né? Então eu achava assim, eu lia a Bíblia para ele, contava histórias da Bíblia, eu toda noite o abençoava, como faço até hoje, ele tem 30 anos, mas onde ele estiver, ele não vai dormir se eu não o abençoar. Eu faço questão disso, não abrir mão disso. Mas eu me arrependo de não ter feito um culto doméstico, não ter ensinado ele a louvar o Senhor, não ter ensinado para ele o amor à palavra de Deus. Eu creio assim, que de qualquer forma eu plantei a semente, sabe? Mas eu me sinto culpada por não ter feito melhor. Então hoje, sempre que eu tenho oportunidade, eu chamo as irmãs que têm filhos, falo, olha, vou falar da minha experiência para você. A Bíblia fala, né? Ensina a criança no caminho que deve andar. E quando ela crescer, ela não vai se desviar dele. Então hoje eu vejo que o meu filho, ele não tem interesse pelas coisas de Deus. Não sei nem o que ele acha, né? Dessa questão minha, que eu faço questão de ler a Bíblia, de orar. Ele não fala nada, não fala nem sim nem não. De forma que eu não sei nem naquilo que ele acredita, né? Então, infelizmente, meu filho não tem na igreja, mas eu creio que eu não ensinei a ele como deveria ter ensinado. Então, eu semeei, né, esse comportamento que ele tem hoje, e agora o que eu posso fazer é orar para que Deus possa corrigir aquilo que eu deveria ter feito no tempo oportuno. Então, por isso que eu sempre que eu tenho oportunidade, eu digo para os irmãos, faça um cultinho doméstico. Não faz mal que seu filho tem 4, 5 anos, começa dali. Não precisa ser nada longo, mas já ensinando a palavra, né? Eu tenho umas irmãs que eu amo demais, que estão muito próximos de mim, tem filho de 12 anos, 11, ainda é tempo, porque depois que eles crescem, eles não têm o mesmo, assim, interesse de estar com a gente, né? Eles vão buscando outras coisas. Então a melhor hora é assim, quando eles ainda nos ouvem, né? Querem ficar mais próximo de nós. Então, irmão, se você tem um filho, uma filha, um sobrinho, um neto morando na sua casa, não deixe de fazer um culto doméstico, não deixe de fazer com que ele aprecie a palavra do Senhor, não deixe de levá-lo à igreja, né? Tem gente que tem preguiça de ir à escola dominical. É domingo, vou descansar. Só que isso vai ter um preço a longo prazo. A longo prazo isso terá um preço.
Então, irmãos, fiquem atentos, não façam como eu fiz. Eu estou aqui, ó, humildemente confessando a minha culpa. Eu não fiz o que eu deveria ter feito no tempo oportuno. E agora eu vejo, né, que só o Senhor mesmo para ter misericórdia do meu filho, para consertar aquilo que eu deixei de fazer. Então, a irmã Liliane fala assim, que a gente tem vivido num contexto em que muitas são as nossas preocupações, né, em relação aos nossos filhos, mas muitas vezes a gente deixa um buraco espiritual na vida deles. Por quê? Porque a gente corre tanto, eu trabalho numa casa, eu limpo, passo, faço tantas coisas para minha patroa, depois quando eu chego em casa eu estou tão cansado, eu trabalho numa fábrica, olha, um serviço muito pesado, eu construo casas, eu sou pedreiro, eu aturo gente o tempo todo no telefone, trabalho com telemarketing. Quando eu chego em casa eu não tenho mais paciência para ficar aplicando tempo em fazer curtinho, em ficar ensinando. Irmãos, fiquem atentos. Não deixe esse buraco espiritual ficar na vida dos seus filhos. E assim, nós temos que ter uma vida de intercessão, né? Não é só petição, é interceder por aquelas pessoinhas que a gente ama tanto, né? E apresentá-los ao Senhor a cada dia, pedindo que tenha misericórdia dos nossos filhos, sobrinhos, netos, das crianças que nós temos ao nosso redor. A gente tem que prestar atenção no exemplo de Jó, que é a palavra de Deus, ela está ali para o quê? Para mostrar para a gente aquilo que deve ser feito. Então, Jó, com todos os afazeres, todas as coisas que ele tinha tão preocupantes para fazer, ele nunca deixou de interceder por seus filhos. É isso que nós temos que fazer. Mesmo que a gente tenha muitos projetos de vida, que nós tenhamos pouco tempo, nós temos que interceder e abençoar a vida dos nossos filhos. Investir naquilo que de fato é importante para eles, a vida eterna. Amém? Bom, irmãos, o nosso manancial termina assim, ó. Pais intercessores sabem que mais que riquezas deste mundo, os filhos precisam ser enriquecidos espiritualmente. Isso é fundamental. Bem, eu me despeço aqui, ó, com o meu abraço de ursa. E tanta coisa cabe num abraço, parece um laço. Irmãos, quero que os irmãos se lembrem a cada minutinho do seu dia que assim, aqueles que esperam no Senhor, ó, terão as suas forças renovadas. E lógico, com as forças renovadas, cada um de nós poderá interceder pelos seus próprios filhos. Amém? Eu me despeço aqui com a nossa palavra de ordem, que é gratidão.